Alunos da mediação tecnológica, olha aqui eu, professor Beto, e mais uma aula de história de Rondônia. Peraí, para. Tudo porque hoje eu estou triste. Nós chegamos à nossa última aula de história de Rondônia. Nossa última aula de conteúdo. O resto serão revisão para a prova e para a recuperação. Então, chegamos à nossa última aula. E eu espero que vocês tenham gostado das aulas de história de Rondônia. Sinceramente, eu espero que vocês tenham apreciado um pouco os alunos de todos esses cantos do estado de Rondônia. Os povos indígenas, os Guaraçuê, os Uari, o Ajuru, os Sacarabiá, os Cinta-Largas e tantos outros que não tem como nós citarmos o nome de um por um aqui. Tantos outros povos indígenas que estão aqui, povos originários, que moram no estado de Rondônia e falam línguas diferentes. Nossos povos quilombolas, Porto Rolim, Pedra Negra, Forte Príncipe da Beira e outros quilombos, remanescentes quilombolas que estão dentro do nosso estado. O nosso aluno da Gleba, da Linha, lá do sítio, o nosso aluno do Baixo Madeiro, o nosso aluno ribeirinho, que estão aí na margem desses rios, moram nas margens dos rios de Rondônia. O nosso aluno também da cidade, que muitos alunos da cidade assistem nossa aula. E isso aqui nós finalizamos a aula de História de Rondônia, dizendo que nós fizemos essa aula com todo carinho para cada um de vocês. Cada um de vocês desses longínquos municípios aqui da capital, mas tão próximos, tão ligados à nossa história. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a história do estado de Rondônia. Um processo de história de colonização, o colonizador que veio para cá, um processo de ocupação, um processo de conflito pluriétnicos que nós vivemos no nosso estado. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa aula de hoje, nós vamos pegar uma figura para a aula de hoje, que foi uma figura que vai participar de uma transição. Enquanto a Luísa Ferreira lá atrás participou da criação do território federal do Guaporé, essa figura que nós vamos falar na aula de hoje participa da criação do estado de Rondônia. Vai ser o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia. Sabe quem é ele? Na tela para vocês, porque a aula de número 22 nós vamos estar falando sobre Jorge Teixeira de Oliveira. O grande Jorge Teixeira, aí nós vamos ver a carreira militar, administrador, visionário e o estado de Rondônia. Olha essa figura aí, a carreira militar de Jorge Teixeira. Então, quando nós pegamos aqui essa figura emblemática aqui, Jorge Teixeira, a gente pega essa figura emblemática, inclusive tem um memorial Jorge Teixeira, onde o professor Célio Leandro, que é diretor do Major Guapindaia, é o presidente, eu sou secretário lá do memorial, e quando nós pegamos essa questão do memorial Jorge Teixeira, nós vamos entender um pouco sobre quem vai ser essa figura, por que ele veio para o estado de Rondônia, quem trouxe ele, qual o motivo que ele vem para cá. Jorge Teixeira de Oliveira. Aqui ele é lembrado, a nossa avenida principal chama-se Jorge Teixeira, o nosso aeroporto chama-se Jorge Teixeira, nós temos um memorial chamado Jorge Teixeira. Então, só para vocês verem que é uma figura que ela tem um processo histórico importante do nosso estado, assim mesmo como foi Rondon, a Luiz Ferreira, como foram os povos barbadianos na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, como foram os colonos aqui, centenas de colonos, milhares de colonos que vieram para cá formar o estado de Rondônia. Nós temos figuras como Jorge Teixeira de Oliveira e outras figuras políticas dentro do nosso estado. Na tela para vocês. Então nós temos aí, ó, essa foto aí do Machado. O Machado era um fotógrafo que acompanhava Jorge Teixeira. Eu quero registrar aqui que a maioria das fotos que estão aqui foram tiradas por Machado. Jorge Teixeira de Oliveira nasce em General Câmara, ele é do Rio Grande do Sul,
em 1º de junho de 1921. Então, nós temos aí o nascimento de Jorge Teixeira. Em 1º de junho de 1991, nasce essa figura. Em 28 de janeiro de 1987, ele vai morrer na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ver a saga dele durante esse período, entre o seu nascimento e a sua morte aí. Jorge Teixeira era oficial do Exército Brasileiro, aspirante de arma da artilharia da Academia Militar de Agulhas Negras em 1947. Estourando aí a ditadura militar, e Jorge Teixeira está lá na Escola de Agulhas Negras. E ele vai se formar em Educação Física, olha aí. Por isso que ele gostava tanto de jogar basquete, Jorge Teixeira. Ele era formado em Educação Física. E ele tinha do seu lado uma figura emblemática, que era sua esposa, Aida Friebe de Oliveira. Tá? Aida Friebe de Oliveira aí, essa figura emblemática aí, que era esposa de Jorge Teixeira, e ela também tem um parentesco relacionado com grandes figuras da política nacional, inclusive com o ex-presidente da República. Servindo do Exército Brasileiro, obteve o curso de paraquedista oficial do Estado-Maior, especialista em guerra na selva. E foi criador do primeiro comando do Centro de Instituições de Guerra na Selva, o SIGS, lá em Manaus. O primeiro comandante do Colégio Militar também, Colégio Militar de Manaus. Então, percebam vocês que o Jorge Teixeira ele tem essa participação dele. Ele participa do SIGS. O SIGS, só para vocês terem uma ideia o que é o SIGS ele é uma referência mundial, não é nacional só. Ele é uma referência mundial em guerra na selva. Se você quer fazer um bom treinamento de guerra na selva, sobrevivência na selva, combate na selva, é o SIGS, ligado ao 1º BIS, o 1º Batalhão de Infantaria de Selva. Aqui em Humaitá, aqui pertinho de Porto Velho, nós temos o 54º Batalhão. E aqui em Porto Velho nós temos a 17ª Brigada, que é ligada ao Exército. Então, o Jorge Teixeira, ele está aí, essa figura. Ele foi diretor. Aí você já vai ver a participação dele na educação, ele enquanto diretor do Colégio Militar. Diretor do Colégio Militar, ele vai ter essa participação na educação. Depois, nós vamos ver Jorge Teixeira se tornando prefeito de Manaus. Acompanhe aí na tela para vocês. O SIGS, o que é o SIGS? Centro de Instrução de Guerra na Selva. Foi criado em 2 de março de 1964 pelo decreto número 53.649. 64, vocês sabem, o acontecimento de 64 foi quando os militares, nós vamos ter o início do governo militar, que ele vai até 85, tendo seu primeiro comandante o major de artilharia Jorge Teixeira de Oliveira, chamado Teixeirão, como ele era conhecido. Olha essa foto aí, dele aí no comando do SIGS aí, ó. Comando do SIGS. Vocês, vem cá comigo, aluno. Quando vocês passam por perto do quartel, vocês já ouviram os soldados gritarem, selva! Já ouviram? Alguma vez? Pois é. É Jorge Teixeira de Oliveira que cria esse grito tão emblemático que ficou como ícone do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, toda vez que ele está em formação lá, que ele está em alguma missão, um dos gritos dele é chamado selva. Os batalhões de infantaria de selva adotaram isso como grito oficial, criado por Jorge Teixeira lá no SIGS, na época do SIGS. Só curiosidade para vocês ver essa figura. Na tela aí, volta aí na tela aí para você. Em junho de 1969, o SIGS foi subordinado ao grupamento de elementos de fronteira. Em fevereiro de 70, passou a ser subordinado à Diretoria de Especialização e Extensão. Em outubro de 70, passou a designar-se Centro de Operações da Selva e Ações de Comando. Foi COSAC aqui, ó. Ficou como COSAC, com a missão de ministrar, além de cursos de operação de selva, as ações de comando também. Então aí, ó, SIGS aí, ó, essa figura, você chega lá dentro do SIGS tem um zoológico, e lá no zoológico tem essa aqui é a onça de estimação deles, é a onça de treinamento.
essa roupa camuflada aí, ela tem uma simbologia para eles terem uma aceitação pelos animais como se fosse uma camuflagem na selva. A roupa camuflada que ela já fala, camuflada. Eles vão se adaptar à selva quando eles estão na operação de selva para eles ficarem com a roupa parecida com a selva. Por isso que lá esse verde grená aí, um verde bem forte aí da selva para tentar representar as cores da floresta amazônica quando eles estão. Então eles fazem treinamentos, eles recebem visitas lá. Lá ao lado do SIGS tem um zoológico com vários animais. Lá dentro do SIGS tem um memorial, um pequeno memorial, o Memorial Jorge Teixeira, tem lá, porque o Jorge Teixeira é uma figura emblemática lá no SIGS, enquanto prefeito de Manaus e enquanto governador do estado de Rondônia. Ele tem esse histórico dele dentro desses estados, então não foi só aqui para Rondônia. Ele é trazido para cá para ser governador. Na época não se elegia governador. O governador ele era indicado, porque era território federal, era indicado, Jorge Teixeira é indicado. Só depois que nós vamos ter aí a figura da eleição para governador, quando nós vamos ver o Piana se tornando o primeiro governador filho de Rondônia, filho de Porto Velho. O Piana que formou, tem uma curiosidade que o Piana formou até uma banda musical com o Chiquilito S, que vai ser prefeito da capital aqui, o Elemento 4. O Elemento 4 ali, a banda deles lá, a banda muito interessante. Jovens aqui formando, depois se tornaram grandes figuras políticas aqui. O Chiquilito se tornou prefeito, se tornou deputado, e o Piana se tornou governador do estado de Rondônia. Mas vamos voltar aí para a gente ver sobre os SIGs aí, ó. Em 1978, retornou à sua antiga designação, deixando de ministrar o curso de ações de comando. Em setembro de 82, o SIG passou à subordinação do Comando Militar da Amazônia. Olha aí, ó, soldado com a oncinha de estimação, ele camuflado para ela se sentir protegida, para ela se sentir integrada à selva. E o administrador? Jorge Teixeira enquanto administrador. Quem é Jorge Teixeira enquanto administrador? Jorge Teixeira de Oliveira. Jorge Teixeira de Oliveira, além de ele ser do SIGS, da Escola Militar, chega um momento que ele assume como prefeito de Manaus. Até 1979, ele vai ser prefeito de Manaus. E em Manaus nós temos várias ruas que foram abertas por Jorge Teixeira. Nós vamos ter várias construções feitas por Jorge Teixeira lá, enquanto prefeito de Manaus. Então, ele era muito ativo enquanto prefeito de Manaus. Não é à toa que ele vai ser convidado para ser governador do território federal de Rondônia. Ele vai ser convidado, vai ser trazido, nós vamos ver já na aula aqui quem vai convidá-lo, por que vai convidá-lo. E ele é convidado para ser governador do território federal de Rondônia. Ele vem agora, com essa bagagem dele de administrador, ser governador do território federal de Rondônia, com um objetivo: transformar o território federal de Rondônia em estado de Rondônia. Então, a partir daí, são criados novos municípios. Vão ser criados novos municípios vão aparecendo, uma nova estrutura administrativa vai se formar. Rondônia começa, devido aos PICs, os PADs, projeto de ocupação, projeto de assentamento dirigidos, projeto de ocupação e integração da Amazônia, o Estado vai todo bombar, a economia do Estado vai começar a se transformar. O Estado deixa de ser aquele Estado extrativista, ou Estado ligado à estrada de ferro Madeira-Mamoré, a folha de pagamento da estrada de ferro Madeira-Mamoré, e passa a ser um Estado produtor de produtos agrícolas. Aí é onde, lá em geografia, os colegas de geografia vão trabalhar o que foi o Planaflora e o Polo Noroeste. A figura do Polo Noroeste, você vinha, você tinha que desmatar. O projeto de ocupação do INCRA aqui nessa região, um projeto forte de ocupação do INCRA,
também muito presente dentro dessa ocupação do estado de Rondônia. A maioria dos municípios do estado de Rondônia se deu por esses processos de assentamento do INCRA. E Jorge Teixeira tem essa figura. Justamente nessa transição, o estado está se transformando. Jorge Teixeira cria o hospital de base. O Jorge Teixeira abre essa avenida, que era a Avenida Kennedy, que depois se torna a Avenida Jorge Teixeira, aqui no, que quem conhece aqui a capital, ela corta o meio da capital. Hoje foi incorporada a BR-319, a Avenida Jorge Teixeira. Jorge Teixeira também é ele que cria a hidrelétrica de Samuel, traz para cá a energia de Samuel, Eletronorte. Então, essa estrutura inicial do Estado tem a participação dessa figura do Jorge Teixeira. Então, aí é quando vocês irão observar aí essa figura emblemática de Jorge Teixeira, uma figura que vai estar presente dentro da nossa história. Na tela aí para vocês, para a gente ver quem foi esse administrador. Jorge Teixeira, em 1973, ele é indicado para assumir a prefeitura de Manaus, ficando a cargo até 1979. Desta forma, notando o desenvolvimento do território federal de Rondônia. Então, de lá, ele está olhando aí, o território federal de Rondônia, como é que está. Olha aí, ó, essas fotos aí emblemáticas. Sabe quem é essa figura aqui? João Batista Figueiredo. Olha aqui, Jorge Teixeira, João Batista Figueiredo e outras figuras aí do nosso estado, Morimoto e outras figuras que vão estar presentes aí no nosso estado neste momento. O ministro do Interior, o coronel Mário David de Andreasa, Mário Andreasa, como ele era conhecido, Mário Andreasa, é ele que indica o presidente da República, que era o general João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo, esse daqui que eu mostrava para vocês, é o Mário Andreasa que indica o João Batista Figueiredo o nome do coronel de artilharia Jorge Teixeira de Oliveira para governar o território, que tomou posse no dia 10 de abril de 1979. Então, ele sai da prefeitura de Manaus e vem para cá, governar o território federal de Rondônia, no qual teria a missão de transformar o território federal de Rondônia em estado de Rondônia. Jorge Teixeira, que já havia ocupado com sucesso a prefeitura de Manaus, onde consolidou a fama de um administrador competente e ativo, à frente do governo, destaca-se a tarefa de preparar administrativamente, economicamente e politicamente o território para ser um novo estado, uma nova estrela vai surgir, o estado de Rondônia. Olha, Jorge Teixeira de Oliveira, hoje tem um CPA aqui, o Centro Político Administrativo, mas antigamente, Jorge Teixeira tinha criado aqui a Esplanada das Secretarias, que era um monte de prédios aí, feito com tijolo à vista, aonde funcionavam as secretarias do estado de Rondônia. Olha, depois essa esplanada da secretaria ela é demolida e criado o Centro Político Administrativo, hoje o Complexo Rio Madeira, tão grande. A administração de Jorge Teixeira foi marcada pelo dinamismo e pela atividade de criação de uma infraestrutura capaz de permitir viabilizar a administração do futuro. A população aqui havia aumentado muito. O Censo Demográfico de 1980 demonstrou que Rondônia havia crescido em proporção muito maiores que havia sido previsto. Por quê? Porque aqui nós estamos num processo de colonização. Nós estamos aí nesse período, saindo da década de 70 para a década de 80, nós estamos naquela propaganda. Venha para Rondônia, o local, venha para o local sem gente, gente sem terra para terra sem gente, era esse o lema. Vem a integração, a ocupação, novas fronteiras. O governo militar tinha muito isso aqui, que ele tinha a filosofia do integrar para não entregar. Olha a frase aí, integrar para não entregar. Significa que ele precisava integrar a economia de Rondônia ao restante do Sudeste e dar essas novas fronteiras
formar essas novas fronteiras para não entregar o capital internacional que poderia tomar conta aqui dessa região. É dentro dessa filosofia também que nós temos aí a abertura da Transamazônica, que é a BR-230, a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, a pavimentação da BR-364. Então, nós temos dentro dessa estrutura dessa integração nacional. É uma política de integração nacional. E assim vieram os colonos para cá, a colonização daqui. Na tela para vocês. Olha aí, ó. Novos núcleos de colonização surgiram ao longo da BR-364 e também das estradas vicinais que partiram da BR-364 para a área interiorana. Ou seja, a BR-364 cortando aqui, aí nós temos essa grande espinha de peixe que são as vicinais, que depois vão se tornar grandes estradas ligando a municípios que não ficam no eixo da BR. Nós temos municípios aqui que ficam no eixo da BR, são os mais antigos, mas nós temos municípios que não ficam no eixo da BR. Olha aí, ó, essa foto aí emblemática aí, Jorge Teixeira, o Odaci Soares, que é o grande governador, o próprio João Figueiredo aí. Aí, ó, sabe onde está Jorge Teixeira? E o presidente João Batista Figueiredo aí? Vocês sabem onde ele está? Imagina aí onde ele está. Olha aí atrás deles. Olha atrás deles e vou ver se vocês vão reconhecer. Da nossa aula 4 aí. Eles estão lá no Real Forte Príncipe da Beira. Jorge Teixeira, então, era o comando militar, então ele está trazendo o Forte Príncipe da Beira, que é um emblema dentro da nossa história, ele está trazendo o Forte Príncipe da Beira para ter uma atenção maior. E até hoje o Forte Príncipe da Beira precisa de uma atenção muito grande para o processo de revitalização. E ele leva o João Batista Figueiredo lá. Na tela. A agricultura desenvolvida ao longo da BR-364, ela apresentava Rondônia nos noticiários nacionais como um novo celeiro para o Brasil. A pecuária bovina ganhava impulso considerável. Áreas de floresta eram devastadas para a formação de pastos e em benefício da indústria madeireira. Então nós temos essa agricultura, ela tem o seu lado negativo e positivo. Olha aqui atrás de Jorge Teixeira, quem está aqui, ó. Chiquilito S. Chiquilito S, que é outra figura emblemática para a história de Rondônia. Pessoal, Rondônia se tornando um celeiro agrícola. Rondônia é uma cidade da Amazônia, pertencente à região norte, que ela pega essa característica da região sudeste, porque as pessoas, quando foram assentadas aqui, qual era a ordem? Derruba, senão você vai perder o seu local. Se você não derrubar, você vai pegar... Eu tenho o saudoso Chico Fininho, que era aqui do Candeias de Amari, da linha 55, onde eu fiz um trabalho por muitos anos lá, de alfabetização de agricultores. E o seu Chico Fininho, ele dizia que chegou um momento que, se não fosse os pés de goiaba, ele teria morrido de fome aqui em Rondônia. Porque eles foram assentados sem estrutura nenhuma. Recebiam uma motosserra e recebiam uma foice. Tinham que derrubar, tinham que formar pasto, formar campo agrícola. E o estado de Rondônia passou por essa política, essa política levada ao homem a criar uma cultura de que a floresta era inimiga dele. Aquela tradição do extrativismo que tinha do estado de Rondônia, ela foi descartada. E a floresta ela foi vista por muito tempo como inimiga deste homem. Então, chegam esses projetos para fazer a derrubada. Então, as pessoas tinham que derrubar. Elas eram obrigadas até pelo governo a derrubar a floresta. Aí depois que sai do governo militar, que entra uma nova filosofia, o governo federal tenta fazer o Planaflora. Um novo planejamento, agora não mais de derrubada, como foi o Polo Noroeste, mas agora de tentar fazer uma recuperação e tentar preservar aquilo que tinha ficado em pé.
Coisa que nós estamos vendo que o estado de Rondônia ainda passa por um processo de desmatamento muito forte. Muito forte o desmatamento do estado de Rondônia. Então, o Polo Noroeste, o Planaflora, ele tenta corrigir alguns erros do Polo Noroeste. E aí nós vamos entrar no século XXI. O século XXI ele traz uma grande filosofia para a exploração da floresta. Uma palavra chamada sustentabilidade. É necessário olhar o homem, a sobrevivência do homem, é necessário olhar a economia do Estado, a sobrevivência do Estado, mas também é necessário olhar a sobrevivência da floresta. Porque como eu passei como material complementar para vocês, Rios Voadores, quando a gente assiste aquele documentário Rios Voadores, quem não assistiu ainda, assistam, vai lá na internet e procura Rios Voadores, você vai entender a importância que é a floresta amazônica para o controle climático do mundo, não só daqui. A América em si, ela depende da floresta amazônica. Nós já desmistificamos essa questão do pulmão do mundo, mas sim pelo controle climático que é necessário. Se a floresta for derrubada, ela vira deserto, porque o solo aqui não é um solo muito fértil, são as folhas que fertilizam o solo, por isso que a floresta fechada ela se autofertiliza. Mas se ela for derrubada, ela vira um deserto, e o deserto vai atingir o clima do mundo inteiro. Lembrando que o deserto de Saara já foi uma floresta, e hoje é um deserto. Na tela para vocês, para a gente continuar aí falando sobre Jorge Teixeira. O interior de Rondônia sofreu desabastecimento de energia elétrica. Em 3 de agosto de 81, o ministro do Interior enviou uma exposição de motivo ao presidente da República, João Batista Figueiredo, propondo a elevação do território à categoria de Estado. A categoria de Estado. Então, era necessário o território virar Estado. Aí é onde entra. Olha essa bandeira bonita. Eu gosto de ver o nosso aluno quando ele canta. Quando nosso céu se faz moldura para engalanar a natureza, nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros, que nessas paragens do poente gritam com força: somos brasileiros. Olha o hino de Rondônia. O hino de Rondônia, ele é um hino também que ele retrata um pouco do colono que veio para cá, o bandeirante, da exploração dos bandeirantes, do processo de formação. Somos bandeirantes de Rondônia. Destemido pioneiro significa que eles chegaram aqui por primeiro. Eles não estavam aqui, eles chegaram aqui. E Rondônia é formado isso. Nós temos nossos povos tradicionais, nós temos nossos povos originários que moravam aqui no estado. Nós temos os Sintalagas, os Urueuauau, nós temos os Nhambiquaras, nós temos vários outros que a gente já citou em outras aulas, outros que não foram, os caritianos, os caripunas, os caçupá, caçanauê, os uaris, deixa eu ver quem mais aqui, lembrando alguns, vai me vindo na memória, mas existem centenas dele que vão estar formando esse estado, que eram os povos originários, e chegaram outros povos. Como é que se dá essa formação do estado de Rondônia? Em que momento se dá essa formação do estado de Rondônia? Por que formar o estado de Rondônia? Um território federal se transformando em estado, mais uma estrela. Até hoje nós temos aí essa indefinição dos servidores que era do território federal, que entraram no estado, se eles vão se tornar federais ou não. E muitos estão se tornando para o quadro federal.
Olhem na tela para vocês, para a gente acompanhar essa data. 19 de agosto de 1981. Foi encaminhado pelo presidente da República, João Batista Figueiredo, ao Congresso Nacional, o projeto de lei complementar 221, que foi aprovado em primeira discussão em 16 de dezembro. É por isso que no dia 22 de dezembro, nós temos até um bairro aqui em Porto Velho chamado 22 de dezembro, que fica ali ao lado do shopping. No dia 22 de dezembro foi aprovado a Lei Complementar número 41, que criava o Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia tem duas datas, uma de aniversário, 22 de dezembro. E qual é a outra de aniversário? Aqui, gente, é a criação. Ok? Criação. E aí a outra data é 4 de janeiro de 1982, porque é a data da instalação. Enquanto cria, aqui se instala. Por isso que nós temos duas datas de aniversário. Uma, 22 de dezembro, que é a data da criação do Estado de Rondônia, pela lei de número 41, e a outra no dia 4 de janeiro de 82. Ó. No ano seguinte, no primeiro mês do ano seguinte, nós temos a instalação do Estado. É igual a capital. A capital aqui também nós temos dois aniversários da capital, um da criação e um da instalação. Não sei se o município de vocês tem dois aniversários. Aqui tem. Em 1982, a oportunidade também se deu a criação do Tribunal de Contas do Estado, a transformação do Estado, um surto migratório que continuava intenso. São elementos que permitem entender a rápida criação dos novos municípios. Nesse momento, gente, eu quero que vocês observem que, além do processo de assentamento de colonização feito pelo INCRA, nós ainda temos uma questão que é a cassiterita. A cassiterita, o minério que é extraído, o garimpo, e depois a garimpagem no Rio Madeira também, que vai ser na década de 80. Aqui os garimpos do Rio Madeira surgindo, a exploração de ouro no Rio Madeira, diamante ali em Ji-Paraná, no Rio Ji-Paraná. Então nós temos aí um processo de garimpagem aqui acontecendo na nossa região muito forte. E a cassiterita atraiu muita gente. A colonização atraiu muita gente. Agora imagine vocês, um estado sem estrutura, não era território, da noite para o dia começar a vir um monte de gente. Aqui, quando se deu a construção das hidrelétricas, se pensou um pouco da estrutura. Foram construídas duas UPAs aqui para aumentar, foi construído o posto de saúde em Ji-Paraná, foi construída a vila de Mutum, Nova Mutum, chamada Nova Mutum. Foi se pensado dar uma estrutura para que esse povo não tivesse tanto impacto. E mesmo assim teve muito impacto. Agora, o Estado de Rondônia surgindo, vai ter muito impacto com essa vinda populacional grandiosa. Na tela para vocês, para a gente terminar aqui, né? Nosso conteúdo aqui, ó. Teixeirão, como era conhecido, foi reempossado ao cargo de governador do Estado. Então, o Estado é criado. Teixeirão é repossado, olha aí, ó, no ginásio Aloysio Ferreira, Jorge Teixeira, ele gostava de jogar basquete, ele cria o ginásio Aloysio Ferreira, ele entrando aí para empossar o Tribunal de Contas, criar o Tribunal de Contas e criação do Estado de Rondônia, instalação do Estado de Rondônia. Olha aí, só para vocês terem uma ideia, para vocês verem alguns municípios que são criados, ó. Ordem cronológica. Em 83 é criado Rolim de Moura e Cerejeiras, 5 de agosto de 83. Olha aí, foram municípios criados depois da criação do Estado de Rondônia. Em 86 é criado Santa Luzia do Oeste. Em 25 de maio de 86 também é criado Alta Floresta do Oeste. Vários municípios ganham esse nome de Oeste aqui, né? Machadinho do Oeste, 86 Alvorada do Oeste, 87 Nova Brasilândia, 88 São Miguel do Guaporé, 88 também é criado Vila Nova do Mamoré, ali indo para Guajará-Mirim,
Machadinho do Oeste é criado em 88. E aí são alguns municípios que são criados fora do eixo da BR. Saindo do eixo da BR, são criados novos municípios. Na década de 80. Jorge Teixeira faleceu no dia 28 de janeiro de 1987 e foi enterrado no cemitério de São João Batista. Mais um enterrado lá no cemitério de São João Batista, lá onde está Marechal Rondon também, enterrado no Rio de Janeiro. E aí Jorge Teixeira, que é essa figura emblemática, algumas fotografias aqui desse administrador, dessa figura emblemática, Jorge Teixeira, que gostava muito de esporte, até porque era professor de educação física, ele gostava muito de esporte. Meus alunos, e aqui a gente fala dessa figura chamada Jorge Teixeira, como nós falamos de outras figuras que tiveram importância para o estado de Rondônia. Marechal Rondon teve importância nas linhas telegráficas. Depois, ficando na linha telegráfica, ele é homenageado e recebe o nome do nosso estado, recebe em homenagem a Marechal Rondon. Aloysio Ferreira, que vai ser aquele militar que fugindo lá no movimento tenentista, se esconde aqui, depois se torna o primeiro administrador da estrada de ferro Madeira-Mamoré e passa a ser o primeiro governador quando é criado o território federal do Guaporé. Território federal do Guaporé, que depois passa a ser território federal de Rondônia. Aí entrou outras figuras aí dentro desse contexto, depois de Aloysio Ferreira, aí nós vamos nos deparar com Jorge Teixeira de Oliveira, figura emblemática também, figura política. Jorge Teixeira de Oliveira, que traz o Chiquilito para trabalhar junto com ele, de Manaus. Chiquilito depois se torna prefeito de Porto Velho, por 2 mandatos. E aí nós temos essas figuras políticas sendo formadas. Mas o Estado, a história não são contados só desses ícones políticos. Tem um trabalhador que veio construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, tem um trabalhador que veio plantar, criar gado. Aquele pequeno trabalhador, você que está aí no campo, você está aí na sua comunidade, você que está aí na sua tribo, ou você que está no seu quilombo, você também faz parte da história, porque neste momento, os seus antepassados e você agora estão construindo a história do nosso estado, você é importante para a nossa história. Escrevam sobre a história de vocês, deixe registrada a história de vocês. E aqui nós estamos chegando ao final de mais uma aventura das aulas de História de Rondônia. E hoje, no saudosismo da nossa aula, porque é a nossa última aula de conteúdo. Depois só vamos ter revisão e a recuperação. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre essa rica história que não está só no estado de Rondônia. É uma história que faz parte do Brasil e do mundo. É uma história que vamos ter a construção dela no processo de colonização do Brasil e num processo de ocupação que os portugueses vão dar pelo mundo, e nós já estávamos aqui também sendo ocupados. Processo de conflito. Processo que vai envolver cada um de nós na criação desse Estado. Daqui a pouquinho eu volto com a revisão para vocês e a nossa atividade. Até lá.